Olha, a gente vai hoje fazer uma série que a gente sempre faz de tempos em tempos, react. Então eu vou ler alguns comentários, a gente tem uma ampla seleção. Se você quiser, né, deixa aqui comentários, fica mandando aqui para o canal, para todas as redes, e a gente a cada X meses a gente senta e escolhe, não sei se os melhores, mas a gente escolhe alguns com os quais a gente possa dialogar, né? E que tenha algo aqui interessante para se contrapor. Bom, às vezes não é uma contraposição, às vezes é uma posição só. Mas eu vou começar uma. Tem provocações, né, gente? Olha aqui, ó, o Afrânio Leite Quente. Ué, não entendo. Como pode falar em nome dos homens? Cadê o lugar de fala? É, muito bom, né, Afrânio? É o seguinte, essa discussão sobre lugar de fala, ela é boa, né? E você vê, eu usaria, assim, provocar um pouco e me contrapor bastante. Por quê? Porque a psicanálise, muito antes da gente ter essa expressão lugar de fala, ela já, desde o início, ela opera com a consciência de que há um lugar de fala. A gente até teoriza isso, o enunciado e a enunciação. A gente tem aquilo que é dito e tem tudo mais ao redor. Primeira coisa, quem diz? Que voz é essa que pulsa aqui atrás do dito? Né? O di, o dir, Lacan, o apoio da linguística. Mais ainda, e o que não é dito? Como se fosse cinema, né? O campo, o contracampo e o extracampo, o que está fora do campo. Porque chegou na sessão, falou, um monte de coisa, mas peraí, esse tema, o tempo todo falando do pai, mas assim, e a mãe? Ou o contrário, a mãe, mas e a avó? E o pai? E eu mesmo? Então, o tempo todo, a gente já trabalha com a consciência do lugar de fala. Isso, primeiro ponto, primeira coisa aqui para a gente estar atento. Isso é a matriz transferencial, a base da transferência é saber, peraí, qual é a voz que está aqui ou que não está, né? Ou quando vem, por exemplo, uma fala muito brava, muito irada, muito tô puto, e por que você fez isso, você fez aquilo ou tal? Aí a gente também se pergunta, peraí, mas tá bravo, né? Por que tá tão bravo? Ou porque esse afeto, isso que te afeta ou que revela que essa fala foi afetada, da onde vem? Ah, é igualzinho meu pai me dando bronca, minha mãe me dando esporro, minha avó que era matriarca da família, né? Então sempre tem esse pedaço. E aí, o último ponto para chegar aqui no nosso leite quente é por que a gente supõe que para comentar algo, para dizer algo, a gente tem que ser idêntico àquele que fala, àquele que enuncia. Você percebe que esse é o suposto? Você não é homem, você não pode falar de homens. Você não é branco, você não pode falar de brancos. Você não é preto, você não pode falar de pretos. Aí a gente tem um problema, né? Porque aí a gente está partindo da premissa que eu só posso dizer a partir da minha própria experiência. E o que é a linguagem? O que é o universo simbólico, imaginário, humano, a não ser transcender o seu lugar? O que é escrever um romance? O que é uma poesia? O que é a clínica?
O que é a gente poder estar aqui nesse canal com tantos conteúdos, com tantos debates, tantas discussões? Como é que a gente não vai se autorizar, dar voz a muitas outras falas que chegam até aqui, que dizem, que reivindicam, que negam e que podem estar falando, olha, eu quero falar disso, eu quero falar de sexo, eu quero falar de trans, eu quero falar de branco, de preto, de azul, de vermelho, né? A gente está autorizado a falar tudo, não? Com respeito, com escuta, com dignidade, com uma capacidade de compreensão na medida em que isso existe. Senão, nunca a gente faria um movimento de transformação social ampla. Como é que a gente foi mudando as leis? Como é que a gente foi, por exemplo, permitindo que se tivesse votos às mulheres? Se elas não votavam, como elas puderam votar? Porque homens mudaram as leis, porque escutaram essas mulheres e falaram, nossa, peraí, são sujeitos de direito, então vamos alterar as nossas leis masculinas. Eu escuto sofrimentos de homens, eu escuto também negações, opressões, dominações de homens e de mulheres, e de todos os gêneros, todas as raças, todos os cultos, todas as religiões. Então é isso, vamos colocar aqui no caldo do simbólico, no grande caldo do simbólico, todas as histórias, todas as vozes, polifônicos, né? Polifonia. Que mais aqui? Patrícia Freitas. Maria virou marqueteira, fala da floresta amazônica, dos crimes ambientais, das queimadas dos indígenas. Esses temas, sim, são importantes e urgentes. Você, como uma pessoa de tantos seguidores, poderia fazer um movimento em relação a esses temas. Sem dúvida, Patrícia, acho que sim, a gente fala e já falou, fala e falará sobre ambiente, sobre florestas, sobre clima, sobre planeta em ebulição e sobre transformação do nosso coletivo e também de floresta amazônica e de indígena. Obrigada, já pedi, né, para a equipe, coloca na pauta, a gente tem a nossa lista de temas, de pautas, aliás, olha, sempre que vocês quiserem temas, coloquem aqui, peçam aqui, a gente de vez em quando roda umas pesquisas, a gente quer ouvir vocês, quer ouvir ser ouvido, né? É uma relação de mão dupla. Então, obrigada por essa sugestão. Agora é o seguinte, eu queria pegar esse virou marqueteira, que eu acho muito boa essa pergunta. E marketing tem a ver com mercado. E a gente ainda vai continuar essa conversa, começa hoje ou continua hoje, mas assim, talvez a gente tenha que ter uma posição desarmada em relação a essa que muitas vezes pode ser uma expressão que vira um palavrão, vira demonizado, o mercado. E claro, se é mercado como uma arena pública de troca, onde a gente se encontra e cada um oferece aquilo que produz, a gente está falando de alguma coisa. E o mercado é muito, muito antigo. O mercado é a praça pública, o mercado é aquilo que permite a gente fazer troca, a gente fazer cultura, a gente fazer uma sociedade humana coletiva. E isso é incrível. Agora, se a gente está falando de mercado como opressão, sacanagem, injustiça, enganação, exploração,
aí sim, aí talvez a gente tenha que ter um raciocínio crítico. A gente possa dizer, olha, como é que é isso? O mercado é vil, porque muitas vezes ele pode ser vil. E o peixe grande vai comendo o peixe pequeno, que vai comendo, né, também o peixe médio, e depois no fim sobram meia dúzia de grandes players gigantescos, peixões, tubarões que manipulam esse mercado e não te dão massa de manobra. Sim, e a gente tem que fazer lei anti-trust, anti-lobby, né, desregulamentação que permitiria essa hiperforça. Agora, o mercado como um espaço possível de troca, de todo mundo estar junto. Eu lembro, há muitos anos, né, estava viajando na Itália até, e estava com um contato, inclusive, já contei essa história em algum lugar, e a gente foi numa pequena cidade, eu não vou lembrar qual era a pequena cidade, talvez Verona, né? E tinha sempre tem, né? Em Veneza também tem o campo, né? O Campo dei Fiori, a praça central, era onde as pessoas que moravam no campo vinham normalmente ou domingo, na primeira-feira, na segunda-feira, na terceira-feira, né, a origem das nomeações, e faziam a oferta daquilo que elas tinham trabalhado, o que elas tinham trabalhado naquela estação, o que elas tinham colhido, plantado, manufaturado, qual é o tecido que eu teci, qual é o ferro que eu tramei, qual é o objeto, a cumbuca. É isso que está aqui, vou colocar na minha banquinha. É isso que a gente faz. Então, tem um pedaço do mercado e do marketing e da troca que é humano, que é assim, sem demonizar, gente. A gente talvez tenha que sair um pouco de uma matriz que tenha uma pegada um pouco primária da ideia do bem contra o mal, do feio e o bonito, né? Mercado, dinheiro, um comprar e vender, é como se isso fosse macular as nossas mãos puras, como se o campo do trabalho, do dinheiro, da vida não fossem campos humanos, profundamente humanos, nobres, das nossas realizações, né? Enfim, Vaz 716. Já ataquei a Maria várias vezes, mas sempre volto na expectativa dela dar a chave para que nós nos sintamos vivos. Olha, esse comentário eu achei tão bom. Vaz, te agradeço. Acho que aqui, diferentemente dos outros, aqui não tem contraposição. Aqui eu agradeço o ataque e agradeço também a honra de poder estar nesse lugar de vida. Que é isso que a gente está aqui, mesmo quando tem embate, mesmo quando tem reação, mesmo quando tem ataque frontal, a gente está aqui para pensar, para fazer diálogo. É dialógico, são dois lugares, duas lógicas, duas cabeças, duas mentalidades, é confronto, é conflito, mas também é união, é estar junto, é poder pensar, né? E isso é enquanto dá, enquanto tem vida, enquanto estamos aqui na luta, na batalha. Vamos nessa.